Olá, boa noite. Agora são 10 horas e 28 minutos. Mais um Em Nome da Justiça, o programa que, junto com você, analisa crimes que provocam dúvidas até hoje. Nesta noite, vamos falar de um homem que apavorava mulheres armado numa das regiões mais importantes do país, que fica no caminho de São Paulo para o Rio de Janeiro, o Vale do Paraíba. Os mistérios e segredos do maníaco do facão. A partir de agora, Em Nome da Justiça. Um maníaco à solta. Ele aterroriza mulheres de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Armado com um facão, ele ataca sempre à noite. Eu fiquei sabendo que ele realizava esses assaltos da mesma forma no meu bairro. Este padrão de ataque poderia facilitar a captura. As vítimas detalham a aparência física do maníaco. Um homem é preso, mas se diz inocente. Quando eu fiquei sabendo que estava escrito no boletim de ocorrência, a característica do assaltante que as vítimas relatavam era branco, magro e alto. E aí eu não entendi, aí que eu fiquei perdido, porque como que as vítimas declaram que a pessoa é branco, magro e alto e eles prendem um negro? Bom, esse caso da estatura já lembra muito o caso, inclusive, da semana passada, né? Que teve o mesmo problema, a mesma dúvida. Você viu aí um maníaco à solta em São José dos Campos, município muito importante que fica na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. São relatos de vários assaltos no mesmo bairro. Nós vamos entender agora um pouco melhor esses ataques. Os alvos, sempre mulheres. E o modo de agir também era sempre da mesma forma. Acompanhe conosco Em Nome da Justiça. São José dos Campos, São Paulo, 23 de setembro de 2015. Fim de noite. Rosemary Bergamo volta sozinha da faculdade. Tatinha? Tá. Um homem em um carro branco a acompanha. Você sabe onde fica a Rua da Pedreira? Vamos lá, eu te deixo em casa. Me mostra onde é, eu não sei. De repente, o ataque. Depois do ocorrido, que eu fiquei sabendo que ele realizava esses assaltos da mesma forma no meu bairro. Uma faca nas mãos e uma série de crimes idênticos. Dirigindo uma picape branca, o maníaco aborda mulheres nas ruas de São José dos Campos, sempre durante a noite. É rápido, violento e assustador. São diversos relatos semelhantes e sempre com um horror, com a brutalidade, não é? Com covardia em comum. Você de casa, agora são 10 horas e 32 minutos no horário de Brasília. Você já pode participar nas nossas redes sociais, tecendo comentários falando sobre o assunto do programa de hoje com a hashtag Em Nome da Justiça. Bom, nós vimos aí até agora, vocês que estão chegando também no Em Nome da Justiça, esse maníaco do facão dirige sempre uma picape branca. Ele usa um facão de acordo com os relatos e sempre aborda mulheres desacompanhadas, mulheres que estão sozinhas, sempre no mesmo horário, no período da noite, num bairro chamado Jardim Aquários, que fica em São José dos Campos. Pistas que formam um quebra-cabeça e deveriam ajudar a polícia a encontrar o culpado, como você vai ver na análise da escritora e especialista em crimes, Ilana Casoy. Os policiais, de fato, chegam um homem. Veja só quem era ele. Alexandre Gonçalves é um homem simples e trabalhador. Começou a vida coletando lixo reciclável nas ruas de São José dos Campos, interior de São Paulo. A dedicação fez o negócio crescer. Ele tem funcionários e contratos com empresas maiores que pagam para ele retirar material reciclável e sucata. Os dias começam bem cedo.
Mas nesse dia, a rotina é quebrada. Eu estava na minha casa, era um dia comum para mim, um dia normal, como eu sempre fazia, iria para o trabalho. E nesse dia, que eu me recordo, que eu me lembre, eu estava descendo e entrando ao meu carro. Quando eu entrei no meu carro, 2 policiais, já com arma em punho, falando mão para cabeça, mão para cabeça. Desce. O que eu fiz? Desce do carro e mão na cabeça. Eu fiz o que eles estavam falando para mim. Desci do veículo, né? Mas não coloquei a mão na cabeça, desci. Eles mandaram encostar, me deram uma revista no meu carro. Eu fiquei mais ou menos 1 hora ali com eles parado. Quando eles decidiram me levar para a delegacia, e um deles disse, lá na delegacia o delegado vai te explicar. Naquele dia, o cunhado de Alexandre estava na casa e se assustou com o que viu. Quando eu desci, o Alexandre estava na grade do vizinho e uns 4 ou 5 policiais em volta dele, o abordando. A gente ficou sem saber realmente o que estava acontecendo. Daí eu me dirigi a um dos policiais que estava na hora e perguntei para ele o que estava acontecendo. De rotina, o senhor fica tranquilo aqui que o negócio é com ele. Ele, assim, de uma forma assim, bem arrogante mesmo, falou assim, não, é que ele está assaltando mulheres lá no Aquários e roubando bolsa de mulheres. Mas logo em seguida, um dos policiais, ele tirou uma foto do Alexandre e saiu de moto. Uns 5 minutos depois ele voltou. Pode ficar tranquilo, é exame de rotina. Mas aonde está essa vítima? Daí falou assim, para um dos policiais que estava no comando, falou assim, ela reconheceu. Daí, quando ele falou isso, ele falou, pode levar. Alexandre é levado para a delegacia. Já na companhia do advogado, aguarda o delegado de plantão. Então, aí nesse momento, passaram-se umas 5, 6 horas, o delegado chega. O delegado chega e entra para dentro. Também não conversa comigo e nem com o meu advogado. Se passaram-se, eu acho que meia hora, 1 hora, o delegado vem. O delegado vem e fala para mim, você está preso em flagrante. Aí o meu advogado mais perguntou, flagrante do quê? E o delegado responde, você quer mandar na minha delegacia? E o meu advogado disse para ele, então, mas não esquenta não, a gente resolve isso, mano, em juízo. E ali começou a minha prisão em flagrante e nem eu mesmo sabia o porquê eu estava sendo preso. A notícia não poderia ser pior para Alexandre. Ele é preso, acusado de ser o chamado maníaco do facão, um assaltante que cometia uma série de crimes violentos na cidade. Os arquivos policiais estão lotados de ocorrências com suspeitos reconhecidos ilegalmente, a partir de fotos tiradas pelos próprios policiais, muitas vezes as únicas testemunhas do crime. Números recentes do Conselho Nacional de Justiça mostram que 50% da população carcerária não é de condenados, mas de presos com prisão provisória, temporária ou preventiva. Ou seja, presos que estão aguardando uma decisão, né, de uma instância superior da Justiça. Agora são 10 horas e 37 minutos. Nós estamos aqui ao vivo falando sobre o caso do maníaco do facão, que apavorou mulheres no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. E eu estou aqui ao vivo justamente para que você possa conversar conosco sobre esse caso. Você pode comentar nas suas redes sociais usando a hashtag Em Nome da Justiça. Hashtag tudo junto, Em Nome da Justiça, nos portais, né, na internet, nas redes sociais do R7 e também da Record. Dê a sua opinião sobre mais essa história intrigante que, por sinal, está só começando. Alexandre está preso, a família, obviamente, devastada. Se para as autoridades o crime está solucionado, o mistério já foi resolvido, para a família a história estava apenas começando. Ninguém conseguia entender já naquela altura por que Alexandre estava sendo acusado. Acompanhe comigo. Para a polícia, a caça ao maníaco que atacava mulheres com um facão chega ao fim com a prisão de Alexandre. Chegando na delegacia, nós pegamos todos os inquéritos policiais, tivemos a cautela de chamar todas as vítimas. Não foi uma vítima só que reconheceu, foram 5.
Todas vieram à delegacia, uma não sabia do caso da outra, todas foram claras em dizer, foi ele o autor do delito. Familiares de Alexandre sofrem juntos. Não entendem o porquê da acusação. Quando eu fiquei sabendo que ele estava sendo acusado de assalto a mulheres, eu fiquei muito chateada. Achei um absurdo, fiquei muito triste, eu chorava muito, emagreci muito, porque é um desespero. Você querer provar uma coisa, você saber realmente quem é a pessoa e você ter aquela acusação e você não conseguir provar, as pessoas não deixar você falar. Ai, socorro! Ai, minha bolsa! Eu fiquei sabendo que o meu filho estava sendo acusado desses crimes através do cunhado dele que estava no local e veio me avisar. Naquele momento, quando eu recebi a notícia, eu queria morrer. Em nenhum momento eu acreditei que meu filho estivesse fazendo alguma coisa errada. Em nenhum momento. Eu conheço o filho que tenho. Alexandre está preso. A família dele segue inconformada. Mas será que agora os moradores de São José dos Campos realmente podem ficar tranquilos? Os moradores poderiam ficar tranquilos se tivessem total certeza que estavam diante do verdadeiro maníaco do facão. Agora, 20 para as 11 da noite, Alexandre preso, ele garante estar sendo vítima de uma grande injustiça. Mas se ele não é culpado, onde é que a polícia errou nessa investigação? Onde é que está o erro dessa investigação? Eu quero convidar a todos vocês que nos assistem no Brasil e pela Record Internacional a prestar muita atenção no que uma das vítimas do maníaco, a Rosemary Bergamo, vai dizer agora. É uma revelação, digamos, estarrecedora. E mais, o Alexandre prestará um depoimento emocionante. Ele não consegue se conter, especialmente quando fala da filha. Nós vamos analisar, do início ao fim neste programa, todas as contradições desse caso. O que foi dito num primeiro momento no boletim de ocorrência não tinha compatibilidade com as características do Alexandre. Em nome da justiça. Alexandre parece viver um pesadelo. Os dias presos são os piores da vida dele. Nesse período que eu fiquei preso, eu não tive visitas, porque o sofrimento era tão grande que eu não queria que a minha família, a minha mulher e minha filha visse aquele sofrimento, porque eu não queria que minha filha visse o pai dela preso. Não era justo. Não era, eu não queria. Eu preferi passar o que eu passei. Mas eu não queria, porque eu sempre falei para minha filha. Eu sempre passei para ela a honestidade, a decência, e minha filha não poderia passar por aquele sofrimento. Minha mulher não podia. A minha família não tinha culpa da maldade da Polícia dos Campos que havia feito comigo. A culpa não era delas, não podia ver aquilo. Mas a família continua firme, trabalha duro para provar a inocência. Então, em relação à inocência do Alexandre, eu sempre acreditei, porque eu conhecendo a índole dele e sabendo dos procedimentos dele, eu sabia que ele não era capaz de ter feito o ato que estava imputando a ele. Mesmo porque ele tinha uma empresa na época, uma empresa que estava bem sucedida, estava financeiramente bem, eu sempre acreditei que ele era inocente. Porque a gente tem um convívio de mais de 20 anos e eu sabia que isso aí não era possível. O que chama a atenção primeiro são alguns detalhes do processo que provocam dúvidas. As características físicas do maníaco relatadas pelas vítimas nos boletins de ocorrência eram bem diferentes das de Alexandre. O sujeito que me atacou, que me assaltou com um facão, ele era alto, branco, magro, tinha cabelos grisalhos, na faixa de uns 44 anos, estava numa picape branca. Ai, minha bolsa!
No dia seguinte do assalto, eu fui até a delegacia fazer o BO. 2 dias depois, me ligaram para ir reconhecer o assaltante. Só que eu falei que o carro que eu vi no pátio não era o carro do assalto, do dia do meu assalto, né? E na hora do reconhecimento, eu falei que não era o Alexandre. O rapaz que me assaltou não estava entre os 3. Ela diz ainda que se sentiu pressionada para reconhecer Alexandre como o maníaco do facão. E o escrivão falou que 4 vítimas já tinham reconhecido ele como o assaltante, o Alexandre, como o assaltante. Eu falei que estava em dúvida, que não batia com as características do assaltante, né? Mas ele falou assim, mas 4 pessoas já reconheceram, já assinaram, então com certeza é ele. Eu falei assim, mas eu não acho que seja. Mas mesmo assim, eu assinei. Quer dizer, fui meia forçada. O delegado contradiz essa versão. Agora, eu não quero crer que elas tenham errado. Para mim, elas não querem dizer que por algum medo de represálias futuras. Porque quem reconheceu com veemência, como elas reconheceram no momento que estavam na delegacia, querer voltar depois ao tempo, eu acho meio temerário. No caso do Alexandre, as vítimas não respondem por falso testemunho. Até porque elas não são testemunhas. E a nossa lei não pune o perjúrio. Muitos casos envolvendo prisões injustas que eu acompanho partem de investigações equivocadas. Mais uma vez assistimos estarrecidos. Só a palavra da vítima tem um peso determinante. Mas o que mais choca é a diferença de biotipo do maníaco descrito pelas vítimas nos boletins de ocorrência. Branco, alto e magro. É só olhar para Alexandre para saber que a cor de sua pele não pode ser confundida. Alexandre é negro. Isso deixa Elizabeth, mulher de Alexandre, ainda mais inconformada. Eu até tentei falar na delegacia. Eu tentei argumentar com o delegado. Ele não quis me ouvir. E o delegado falou, eu não quero nem saber. A gente vai discutir isso na justiça. E quando eu fiquei sabendo que estava escrito no boletim de ocorrência a característica do assaltante que as vítimas relatavam, como que as vítimas declaram que a pessoa é branco, magro e alto, e eles prendem um negro. Até hoje eu tô tentando encontrar aonde eu me enquadro como branco. Ele negro, o verdadeiro bandido branco, sem contar também a estatura que teria sido confundida. A descrição feita pelas vítimas das características físicas do maníaco do facão não tem nada a ver com as de Alexandre. Mas ele continua preso. Ninguém aparece, ninguém vem a público disposto a inocentá-lo, disposto a desfazer qualquer mal-entendido. Como ele vai conseguir provar que não é o maníaco do facão? Nessa hora, ele vai ter uma ajuda importante. Entra em cena a família de Alexandre. A família de Alexandre que vai tomar uma decisão surpreendente. Prestem bem atenção. Prestem bem atenção que como quem tem a família do lado, tem tudo. A esposa de Alexandre vai entrar nessa história determinada a provar a verdadeira inocência do marido. Alexandre se sente cada vez mais indignado com a prisão. E uma polícia que se diz preparada, ainda não consegue ver essa diferença. Então eu comecei a ver que ali não era uma prisão, ali não era uma investigação, ali se juntaram maldade, pessoas se juntaram para poder resolver o problema a qualquer custo, não tiveram cuidado se a pessoa é um pai de família, se a pessoa tem uma família por trás, se pessoas vão chorar, se um filho vai chorar, eles não se preocuparam. A mulher dele, Elizabeth, toma uma importante decisão. Sem respaldo de investigadores ou da polícia, ela decide provar a inocência do marido. No dia que ele foi preso, naquele momento eu já comecei a minha investigação. Porque eu peguei o celular dele e já comecei a olhar a hora. Porque eu falei, esse horário que estão falando, ele estava em casa. Foi quando eu achei a ligação do lanche que ele tinha pedido.
Então, no momento em que ele estava sendo averiguado na delegacia, eu sabia que era nós que ia contar com a gente e com Deus, porque eles ali estavam armando tudo. Eu tenho até, eu estava com a minha irmã, eu tenho essa imagem, antes do BO ser feito, já estavam tirando foto do carro dele com os policiais que prenderam ele. E conta com a ajuda da irmã Isaura. Saímos na rua atrás de imagens, todos os locais que falaram que teve o assalto, nós fomos procurar, onde a gente batia, as pessoas choravam mesmo junto com a gente, porque sabia que a gente estava falando a verdade. Alexandre continuava preso. A mulher Elizabeth e a cunhada Isaura seguiam em busca de provas. Eu e minha irmã, nós fomos em várias casas aqui de vizinho procurar câmera para provar que o carro do Alexandre passou a noite inteira aqui, desde a hora que a polícia estava falando que era assalto até o momento cedo. Então a gente queria provar isso. Daí a gente passou nesse prédio e a gente verificou que a câmera estava virada para a rua. E a gente pediu para essa pessoa, administradora, para ela deixar a gente ver as câmeras. E ela deixou a gente ver. E eu e a Isaura, nós investigando, a gente, em bem investigação mesmo, nós ficamos olhando o tempo inteiro. As provas levantadas de um crime devem apresentar coerência com o histórico dele. Mais uma vez, assistimos à família de um inocente buscando provas por conta própria. A esposa de Alexandre e a cunhada decidiram ir para a rua e fazer o trabalho que deveria ter sido feito pelos investigadores. As duas tinham certeza da inocência dele, mas a polícia não. Ao analisar as imagens, elas fazem uma descoberta importante, que pode direcionar a busca pelo verdadeiro maníaco e tirar Alexandre da prisão. De repente, eu consegui ver o carro passando, do verdadeiro assaltante passando. Daí a gente começou a acompanhar ele. E depois de uns 30 metros foi quando ele assaltou a moça. Então, eu dei um grito, falei, meu Deus! Então a gente, que legal, achamos, né? Não era isso que a gente estava buscando, mas Deus deu pra gente essa prova, porque a gente vinha buscando isso. Veja só a que ponto a gente chegou. A própria esposa do Alexandre, né, entrando na cena da investigação para provar a inocência do marido. A esposa do Alexandre, a Elizabeth, a cunhada dele, a Isaura, portanto, começam a fazer uma investigação paralela para tentar provar que o carro do Alexandre não tinha saído de casa no dia dos crimes. Mas elas conseguem algo mais. Antes de eu contar para você o que mais elas encontraram, eu quero te avisar que são 10 horas e 51 minutos no horário de Brasília. Nós estamos ao vivo com Em Nome da Justiça. Eu estou aqui ao vivo justamente para que você possa participar conosco nas redes sociais. Basta para isso colocar hashtag Em Nome da Justiça, fazer seus comentários que podem aparecer aqui no rodapé da tela durante a exibição dessa história. Bom, quando eu falo que a família encontra algo mais, eles localizam câmeras de segurança da vizinhança, imagens que seriam o verdadeiro maníaco do facão. O verdadeiro maníaco que apavora as mulheres. Deve ter sido assustador quando essas duas mulheres viram o carro deste homem nessas imagens secretas. Afinal, a família estava atuando como verdadeiros detetives. Neste caso, a cunhada e a esposa, detetives amadoras. Mas o fato é que a imagem que mostra uma picape branca na hora em que um dos crimes ocorreu, uma picape que não era do mesmo modelo que o Alexandre tinha, vai deixar a história ainda mais confusa até que tudo se resolva. Vamos entender melhor agora, Em Nome da Justiça. Com a análise das imagens das câmeras de segurança da região, a mulher e a cunhada de Alexandre têm certeza de que conseguirão provar que no dia do ataque, Alexandre estava em casa. As duas mulheres encontram a imagem do que seria o carro do maníaco do facão. Apesar dos veículos serem brancos, a picape de Alexandre e o veículo que as vítimas apontavam como o carro do criminoso eram de fabricantes diferentes. Reparem na imagem. Este é o momento em que o veículo se aproxima de uma mulher que seria atacada. Quando eu li o boletim de ocorrência, comecei a ver as diferenças e vi também que as vítimas relatavam que o carro do assaltante era uma estrada e a minha é uma Courier totalmente diferente. Tem tantos detalhes diferentes
que qualquer pessoa que conhece de carro, ainda mais pessoas que trabalham todo dia com isso, ela veria a diferença sobre isso. A imagem anularia o depoimento de quem reconheceu Alexandre por causa do veículo. Uma das vítimas foi roubada do mesmo jeito, com uma faca, e conseguiu, no período noturno, andando com seu marido, ela viu o carro que ele teria utilizado no roubo. Parou, ficou e chamou a polícia militar. Logo na parte da manhã, quando ele saiu, a polícia militar o pegou, levou até a delegacia. O modelo ser uma picape e da cor branca não deveria implicar na prisão do Alexandre, porque se esse fosse um fator que justificasse essa detenção, então qualquer indivíduo que tenha uma picape branca também deveria ter sido preso ou suspeito do crime. Seria ele vítima de um mal-entendido, de erros de investigação? Então eu comecei a ficar apático de tudo que eu lia no boletim de ocorrência, as diferenças que eu via, o que as vítimas relatavam e que realmente eles estavam fazendo. Então eu via ali que não era erro, ali era uma maldade. Alexandre foi surpreendido em sua casa por um mandado de prisão e levado para a delegacia algemado. Ele poderia nunca mais recuperar a imagem que parentes, amigos e vizinhos tinham dele antes desse episódio. E viu que a desgraça que recaiu sobre ele poderia ser evitada se, antes de decretar uma prisão precipitada, a polícia investigasse melhor, atentasse para todas as contradições que o caso apresentava. Ou então, pelo menos, se dispusesse a examinar as provas da inocência dele que a sua família havia reunido. Um outro detalhe chama atenção. No Brasil, somente no primeiro semestre de 2018, foram vendidas mais de 70 mil unidades de picapes, entre os 3 modelos mais populares. A cor branca é a preferida por 38% dos consumidores. Pense se todos os donos de picapes brancas fossem suspeitos desse crime. São mais de 26 mil pessoas. Certamente seria o caso de maior número de suspeitos do mundo. Agora, com a imagem de outra caminhonete branca circulando no local do crime, será que Elizabeth e Isaura vão conseguir provar a inocência de Alexandre? É o que todo mundo está aguardando saber, né? O que nós queremos descobrir juntos. Um caso que desafiou a vida de Alexandre, de toda a sua família, começou a partir de denúncias de ataques no interior de São Paulo. O ano 2015. Um homem assalta mulheres em São José dos Campos e fica conhecido como maníaco do facão. Ele a atacava sempre durante a noite, de acordo com os relatos recebidos pela Polícia Civil. Logo, os investigadores prendem Alexandre, um homem negro, de baixa estatura, que tinha uma picape branca, um carro apontado pelas vítimas como veículo utilizado pelo maníaco do facão. Mas a descrição das vítimas desse criminoso é diferente. Um homem alto, magro, nada a ver com a aparência de Alexandre, ou seja, parecia que ele havia sido preso só por causa de um carro. A família dele, indignada, vai em busca de material das câmeras de segurança da região para tentar arrumar provas que inocentassem Alexandre. E descobrem nada menos do que imagens que revelam o verdadeiro maníaco do facão. Será que agora essa história vai ter uma reviravolta? Agora são 10 horas e 57 minutos no horário de Brasília. Você que vai seguindo junto conosco em Nome da Justiça pode twittar, pode fazer seus comentários nas redes sociais usando a hashtag Em Nome da Justiça. As provas que as duas mulheres conseguiram têm todo o potencial para serem decisivas. O que acontece a partir dessa descoberta é o que você vai ver na emoção de um homem que sonhava com a liberdade num registro único, feito por celular. As imagens obtidas por Elizabeth e Isaura parecem ser provas surpreendentes. Mas, para a frustração de todos, os esforços são em vão. Elizabeth e Isaura não conseguem mostrar as imagens nem anexá-las ao processo. A polícia já considera o caso encerrado. Porque o inquérito policial é um filtro. Tá? As provas vêm, a gente filtra, colhe todas as provas que chegarem e manda para o judiciário, que vai analisar, e o Ministério Público, que é o titular da ação penal, se houve crime ou não. Mas por que a polícia nem se interessa em ver as imagens? Em saber quem estaria naquele carro flagrado na hora e no local de um dos crimes?
A meu ver, deveria ter sido feita uma geografia do local, né, uma limitação de área para que essa investigação fosse feita. E aí, mediante a isso, fazer uma pesquisa de quais eram os carros com esse modelo, com essa cor registrado, quais eram os proprietários, né? Que ali na região tinha esse registro, e daí então começar uma investigação por aí. Elizabeth e Isaura não desistem, não entregam os pontos. Saem em busca de ajuda, de alguma outra solução. Conseguem uma reunião no Ministério Público. O encontro com o promotor muda toda a história. A partir dessa conversa, ele decide rever o caso. A persistência dá certo. Assim que acessa as imagens, o Ministério Público pede a soltura de Alexandre. Quando as imagens chegaram na mão do promotor público, que eles viram o verdadeiro assaltante nas imagens, aí a promotoria me soltou. A esposa do Alexandre foi um ponto principal para que houvesse a liberação dele. E conseguiu, num apartamento, num prédio, acabou conseguindo uma gravação que demonstrou que o veículo utilizado no primeiro roubo anterior à prisão era totalmente diferente do veículo do qual ele era proprietário. Enfim, depois de passar um mês preso, Alexandre ganha a liberdade. Ah, mas, por favor, você se libera meu filho. Oh, Jesus, Senhor. Você vai ligar pra mim agora? Eu cheguei, eu tô chegando em casa. Oh, glória, Senhor. Não, deixa aí. Oh, glória. Vamos, Léo. Eu saí disso aqui, Senhor. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Senhor. 2 meses, foram 2 meses. Foi 2 meses que eu chorei. Era um sentimento tão difícil de explicar, porque no mesmo tempo que era a felicidade que eu estava voltando para minha vida, para minha família, mas também tinha a revolta. Eu não conseguia entender, eu não conseguia. Então, nos primeiros dias que eu saí, era muito difícil eu me adaptar de novo às situações, a ver tudo que havia acontecido na minha vida. O trabalho que a polícia deveria fazer, que não fez, foi a Beth e a Isaura que fizeram. Elas conseguiram as provas, elas conseguiram a testemunha, elas fizeram um trabalho grandioso. Porque se não fosse o trabalho delas, eu não sei o que poderia ter acontecido. Olha, são 11h02. Você vai tweetando aí, vai fazendo seus comentários nas redes sociais, que daqui a alguns segundos começa a outra parte dessa reportagem e nós vamos colocar alguns tweets, algumas mensagens de vocês comentando o caso dessa noite. Portanto, para isso, basta usar a hashtag Em Nome da Justiça. Tudo junto, hashtag Em Nome da Justiça. Dê sua opinião sobre mais essa história intrigante. Daqui a pouco, sua mensagem pode aparecer aqui na parte de baixo da tela, tá? Olha, o Alexandre finalmente está solto, mas não pense que os problemas dele acabam por aí. Não pense que a soltura vai, de uma vez por todas, tirar qualquer nó, né, no meio do caminho. Muito pelo contrário. Agora, o Alexandre precisa encarar uma verdadeira luta contra a própria mente. Por mais que dentro dele o Alexandre tivesse certeza da verdade, tudo que o Alexandre passou no cárcere vai se transformar num grande obstáculo. Num grande obstáculo para seguir adiante em nome da justiça. A repercussão na mídia é grande. Mas por onde andará então o verdadeiro maníaco do facão? Os moradores de São José dos Campos deveriam ficar em alerta?
Mesmo sendo inocentado, Alexandre carregará para sempre a dor da prisão e de ser taxado de criminoso. Então ele voltou assim psicologicamente abalado. São José dos Campos inteiro via ele como o maníaco do facão. Olha, você saiu na televisão, você saiu como bandido. Então, as próprias empresas que ele tinha contrato, empresas grandes que ele tinha contratos grandes, cancelaram os contratos. Estudos apontam que vítimas de prisões injustas, mesmo as que ficam presas por apenas um dia, desenvolvem problemas psíquicos e emocionais, que são reforçados pelas condições atuais das prisões brasileiras. Mesmo após ser deixado à cadeia, Alexandre não se libertou do que aqueles dias encarcerados representaram para ele. Desenvolveu problemas com alcoolismo e foi alvo de comentários maldosos por parte de vizinhos e da comunidade em que morava. Policiais envolvidos na investigação de qualquer crime em série deveriam ter sensibilidade para o alto índice de prisões equivocadas que eles envolvem. Todas as pessoas que sofrem prisão injusta, elas passam, no mínimo, por um dano moral. Todas as vezes que uma pessoa recebe uma agressão aos seus valores éticos e morais, injustamente, pode ser uma calúnia, uma difamação, uma prisão que não merecia, ela sofre, no mínimo, um dano moral. Então, isto pode ficar apenas nesse plano ou pode se transformar em algo que é chamado dano psíquico. Eu defino tudo isso que aconteceu com meu filho numa coisa só: maldade. Pura maldade. Porque o meu filho, ele é negro, ele é pobre, e eu creio que os policiais, para resolver uma situação e querer dar uma satisfação à sociedade, ainda que fosse mentirosa, pegou o primeiro que ele viu, o negro e o pobre. Infelizmente, foi o Alexandre. Com apoio da família, Alexandre tenta recomeçar a vida. Eu não tenho que sentir vergonha de uma coisa que eu não fiz, que eu não cometi. Quem tem que sentir vergonha é daqueles que me apontaram e sabiam que estava errado. A luta agora é contra a depressão. Com tudo isso que aconteceu na minha vida e na vida da minha família, de familiares, pessoas que gostam de mim, foi difícil e é difícil. E você começa a ver nos olhos de outras pessoas a tristeza por aquilo que está acontecendo com você. E você entra numa depressão, você cai no sentido da sua vida, como eu caí, eu comecei a beber, sabe? Não trabalhava mais. E eu tinha momentos da minha vida que eu desejava a morte, porque era mais fácil. Alexandre se esforça em retomar o trabalho e superar a tristeza. E aí eu estava tentando retomar a minha vida, a minha empresa, tudo aquilo que havia prejudicado, mas eu ainda tinha uma esperança de recuperar, porque eu tinha contratos, tinha um monte de coisa, funcionários. Mas um novo sofrimento ainda iria surgir em seu caminho. E você de casa acha que o desespero, todo esse trauma, a tortura da família do Alexandre estavam chegando ao fim? Não. Alexandre vai ser surpreendido por uma notícia. Uma notícia que vai trazer muita indignação para a família, indignação e tristeza para todos que acompanhavam o drama dele. Quando a rotina parecia voltar ao normal, quando Alexandre e Elizabeth já começavam a fazer planos, quando Alexandre tentava deixar tudo para trás, esquecer tudo o que passou, uma ação da justiça iria cair como uma bomba. Uma canetada da justiça tiraria quase que toda a esperança que Alexandre tinha de uma vida nova. Às 11h07, no horário de Brasília, seguimos em nome da justiça. Veja só. A liberdade de Alexandre dura pouco. Quando eu chego um dia do serviço do trabalho, chega lá a polícia tá pra me prender. E de novo, aí gente, foi brincadeira porque eu não entendi o porquê que eu tava sendo preso de novo. A gente não acreditava de novo, só isso que vinha na nossa cabeça, de novo, mas por quê? Mas por quê? Por causa da falta de comunicação da justiça, Alexandre foi preso novamente.
Apesar do alvará de soltura, outros 5 processos ainda tramitavam. Estavam sendo analisados por outros juízes e promotores. Me falaram que quando há um crime em sequência, o que isso acontece? Junta todos esse crime e manda para um promotor só, para uma vara só. Mas no meu caso, o que eu percebo, quando o delegado viu o erro que ele fez pela primeira vez, ele pegou esses boletins e separou, mandou cada um para uma vara diferente. E uma vara não conversa com outra vara. E aí o que aconteceu? Começaram a me despedir de prisão. Foi aí que eu fui perceber e saber que havia outros crimes nas minhas costas, jogados nas minhas costas que nem eu sabia. Quando o Alexandre foi solto pela primeira vez, eu achei que o pesadelo tinha acabado. Achei que ali tinha acabado tudo. A gente começou a cuidar somente dele, do psicológico dele, então a gente esqueceu esse negócio de investigação. A gente começou a cuidar dele, porque vai ter o julgamento, ele vai ser inocentado, então vamos continuar a vida, vamos fazer com que ele toque a vida. Quando eu chego no presídio pela segunda vez, nem os presos acreditavam que tamanho erro era aquele. Nem eles, até eles ficaram, sem explicação, falando, você aqui de novo. Mais apavorante é que ainda constava um mandado de prisão contra ele. Alexandre ainda poderia ser preso por uma terceira vez. Não é possível aceitar que alguém preso em suposto flagrante fique à mercê da boa vontade da autoridade policial, que tem por obrigação investigar os fatos. Esses episódios que quase destruíram a vida de Alexandre aconteceram por irregularidades e burocracias da polícia e da justiça. É temeroso saber que, com tanta informação e tecnologia à disposição, casos assim sigam acontecendo diariamente. Traumático, né? Você acha que está tudo resolvido, você acha que o pior já passou, você acha que o mistério tinha sido desvendado, que você, por uma obra de Deus, conseguiu se livrar de acusações, com tantas contradições, mas o Alexandre volta a ser preso por um crime que ele garante desde o início, com o mesmo discurso, que não cometeu. A família está completamente indignada, mas uma reviravolta ainda estava por vir. Quando tudo parecia mais calmo, quando tudo parecia mais tranquilo nas ruas de São José dos Campos, um novo ataque estaria prestes a acontecer. E essa informação, para o advogado do Alexandre, seria uma informação que valeria ouro. Acompanhe. A segunda prisão de Alexandre chama a atenção da imprensa, que tenta buscar uma explicação para o erro. É impossível a gente acreditar que realmente houve um reconhecimento por parte das vítimas. Depois de investigar o caso, depois de acompanhar esse caso por tanto tempo, é que tudo aconteceu com muita pressa, com muita informalidade. É ele? Então, pra mim, parece aquela coisa do flagrante feito às pressas, feita de qualquer jeito, da pessoa que assina um relato sem sequer ter lido. Até que um novo suspeito é preso em flagrante. Pelos métodos que usa e pelo jeito de agir, tudo leva a crer que, agora sim, se trata do verdadeiro criminoso. Um homem chamado Tony Clark. Depois de 16 dias que o Alexandre estava na prisão, a minha irmã estava olhando as notícias e viu uma prisão onde os assaltos eram mais frequentes e a polícia prendendo uma pessoa com as mesmas características do assalto que o Alexandre estava sendo acusado. Aí era uma pessoa branca, alta, magra. Então, na hora que a gente viu aquilo ali, na hora nós ligamos para o advogado. Doutor, o senhor dá uma olhada na notícia para o senhor ver a pessoa que foi presa no Aquários, que assaltava as mulheres com facão, do jeito que falaram na prisão do Alexandre. Aí o nosso advogado já foi para a delegacia para ter essas informações. Aí ele falou, realmente, o verdadeiro foi preso. Mas a prisão do maníaco não significa a liberdade imediata de Alexandre. Com processos tramitando em varas diferentes, ele passa mais 59 dias encarcerado. Quando o maníaco do facão é preso, ele é preso com o facão, ele é preso com os pertences das vítimas, tá?
E o que as vítimas relatavam? Havia outros roubos. Olha, eu preso e os roubos continuaram da mesma maneira. Então era um carro branco, um cara magro, e eu preso. Quando eles viram, para eles não reconhecerem o erro deles, eles pegaram esses 4 processos e não colocaram na conta do Clark. Eles colocaram na minha. Porque se eles colocam na conta do Clark, eles iam reconhecer o erro. Então eles preferiram deixar o inocente. E o Clark, como ele continuou em outros crimes, ele foi por esses outros crimes. Mas esses 4 fui eu. Na segunda vez, Alexandre passa ainda mais tempo preso, quase 2 meses. Se não fosse a cobertura da imprensa destacando os sucessivos erros, ele poderia ter sido preso uma 3ª vez. O que mais me chamou a atenção nesse caso foi o despreparo e a falta de tecnologia da nossa justiça. Tudo isso aconteceu basicamente com o Alexandre, primeiro, por uma falha na delegacia, que não poderia acontecer de forma alguma, mas ok, se aconteceu, na justiça, no processo, também não poderia ter sido repetido esse problema. Depois de tantas idas e vindas no processo, finalmente Alexandre é liberado e inocentado. O Alexandre, diante das sentenças judiciais proferidas, ele foi absolvido em todos os processos. Então, ele hoje é considerado uma pessoa sem antecedentes, foram dadas baixas nos seus prontuários, então hoje é uma pessoa totalmente legalizada, sem antecedentes criminais perante a lei. Obrigado, chefe. Obrigado por tudo que fez. Obrigado, tá? Obrigado. Vamos resolver tudo, tá? Temos que resolver tudo, doutor. Descansa agora, esse final de semana. Descansa aqui na... E a cabeça. Depois nós vamos conversar sossegado. Agora são 11 horas e 15 minutos. Alexandre está livre. Né? Vocês viram aí que ele foi solto, mas ainda carrega um grande trauma. O trauma mais difícil de todos, o trauma mais difícil de superar. Além de todos os transtornos psicológicos, né? Você ficar encarcerado, tendo certeza da sua inocência, tendo sido confundido diversas vezes. Alexandre também quase foi à falência financeira. A família mal conseguia reconhecer aquele homem que saía da cadeia pela 2ª vez. Para a esposa, para os amigos próximos, Alexandre ficou irreconhecível. Um homem livre, que carrega uma grande tristeza. Quando ele saiu da 2ª prisão, que foi libertado, teve o alvará de soltura, a gente ficou muito feliz. Ao mesmo tempo, a gente começou a ver a situação que ele estava. Eu comecei a ficar triste, porque ele estava muito ruim, ele estava muito doente, física e psicologicamente, espiritualmente. Ele estava desistindo de tudo, já tinha desistido de tudo. Porque ele achava que, como que vai fazer 2 erros com ele, colocar ele de novo na cadeia. Então a gente começou a ficar preocupado, cautelosos e ao mesmo tempo triste, angustiado de ver ele na situação que ele estava. Campeão! Quando o Alexandre saiu da prisão, ele estava muito revoltado. Deprimido, ele estava em dobro, porque ele já tinha depressão. Ele teve depressão da primeira vez. Na segunda, então, dobrou. Muito revoltado, começou a beber sim, bebia sim, sabe? Ele chegou ao ponto de querer se matar. Então eu vi muita revolta nele. Obrigado, chefe. Obrigado por tudo que fez. Obrigado, tá? Obrigado. Vamos resolver tudo. Ele ficou deprimente, a gente teve que tratar ele psicologicamente, com psicólogo, com psiquiatra. Nós tivemos que colocar ele para fazer um repouso em clínica, porque ele estava querendo se matar. Ele perdeu o gosto pela vida, a fé. O mais difícil é reerguer seu próprio negócio, voltar a sustentar a família. Durante os dias afastado, a pequena empresa foi praticamente à falência. Hoje, eu estou tentando me reerguer, tentando reerguer a empresa de novo.
Para uma pessoa que tinha uma empresa, um galpão, 11 funcionários, tinha maquinário, hoje eu não tenho nada, eu comecei do zero. Eu estou reciclando, eu estou indo para a rua, pegar de portão em portão da casa das pessoas, para quem tinha contrato com empresas, pegava toneladas. Hoje eu estou começando do nada, mas estou tentando me reerguer, estou tentando, sabe, ter ânimo e mostrar que, sabe, que tem mesmo que as pessoas, elas façam mal para você, você tem condições de se reerguer. Alexandre apresentou álibis sólidos e o carro usado nos ataques não era o mesmo. A polícia também não encontrou com ele os objetos roubados e o facão. Mas tudo foi inútil. Infelizmente, no Brasil, pessoas que são presas em flagrante ficam isoladas por meses sem ter a chance de conversar com o juiz. A superlotação nos presídios é um fator determinante para se entender a alta taxa de suicídio nas prisões. Mesmo marginalizado, Alexandre teve apoio de seus familiares e não cedeu a essa triste estatística. Mas deve-se apurar de quem seria a responsabilidade pelas prisões injustas enfrentadas por Alexandre. Assistimos desde o início que as dúvidas e contradições desse caso eram evidentes, mas elas não foram devidamente investigadas. Mas todos que convivem com Alexandre são unânimes em achar que ele deve processar o Estado, ter algum ressarcimento por tudo que passou indevidamente. Mas Alexandre ainda não tem certeza sobre isso. Todo o sofrimento que eu passei, que minha família passou, o dinheiro não vai pagar e nem apagar. Que esses policiais não façam outras vítimas, não façam outros Alexandre, que outras mães não chorem, que outros filhos não chorem. Então não é o dinheiro. Eu quero que a sociedade olhe para que, se eles cometeram erro, que eles paguem pelo aquilo que eles fizeram. Agora são 11 horas e 20 minutos no horário de Brasília. Nós reencontramos o Alexandre esta semana, 5 anos depois. 5 anos depois dessa confusão, dessas acusações, desses transtornos, de todas essas idas e vindas da prisão, será que o Alexandre mudou de ideia? Será que ele não pretende mesmo processar o Estado depois de tudo que viveu? E como ficou o trabalho dele, que já apresentava dificuldades e naquela época quase tinha chegado à falência? Na época em que o caso aconteceu, o depósito do Alexandre chegava a movimentar até 300 toneladas de materiais de reciclagem por mês. Mas ele perdeu tudo. Perdeu clientes, perdeu contratos, precisou vender maquinário. Eu sei que eu sou um cara honesto, todo dia eu batalho, eu luto. E que eu tenho é do meu suor. A vida depois da prisão, depois de ser taxado como maníaco, como bandido nas ruas de São José dos Campos, de ter sido preso por 2 vezes. Como está Alexandre hoje, 5 anos depois da primeira denúncia? É o que você vai ver daqui a pouco em Nome da Justiça. Até já. Já deu para sentir o gostinho, né? 14 participantes vão entrar na cozinha para disputar o título de Top Chef Brasil. Essa competição, no mundo inteiro, é a competição mais dura do universo da gastronomia. Nesta segunda temporada, nossa expectativa está ainda maior. Bem maior. E para isso precisam ter técnica. É possível. Tava com tanta pressa para cortar o peixe que ele cortou o próprio dedo. Ô, bombeiro! Habilidade. Potente esse fogão, hein? E saber trabalhar em equipe. Bom, gente, calma. Deixa eu respirar. Não me estressa. Surpreender e encantar é essencial para se manter na competição. Tá realmente muito bonito, mas o sabor não faz jus à beleza. A sobremesa de vocês tá ruim. Afinal, no teste de fogo, os participantes se enfrentam para garantir a imunidade e não cair no desafio de eliminação. Se não concorda, fala pra gente pensando. Onde os melhores se salvam e quem não convence os jurados se despede do jogo. Eu entrei
pânico. Tô preocupada que a gente é uma equipe. Tá, então você liga. Tá bom, fiquei nervosa. E uma novidade vai esquentar os ânimos dos cozinheiros dessa temporada. Quem conquistar a faca de ouro ganha um poder exclusivo na próxima prova. Começa a valer. Agora, bora. Já imaginou encarar tudo isso e ainda ter que lidar com a pressão do confinamento? As tretas que começam. Pega essa cara fechadinha, eu só tava... Ah, tá bom. Mas deixa eu fazer também minhas coisas. Tá, não, eu só tava falando que eu achei que você tava anotando errado. A competição vai pegar fogo. Eu jogo, vamos jogar e pronto. Tudo pode acontecer, velho. Tudo. Se tornar um top chef não é pra qualquer um. Não vai ser fácil. Quarta, dia 15, 10h30 da noite. Estreia a segunda temporada do reality, aqui na Record TV. Gente, quem assinou já sabe. O Play Plus, ele tem muito mais te esperando. Assine e crie a sua própria playlist, com programas da ESPN, Play Kids e Record TV. Tem novelas, filmes, séries, realities, documentários e conteúdos exclusivos Play Plus. Tudo pra curtir quando, como e onde você quiser. E tem muita novidade chegando por aí. Filha precisa de cuidados médicos, mas não pode voltar para a cidade antes de extrair toda a piaçada. O abuso sexual é uma realidade no município. O perfil da vítima são crianças pobres. Tá entrando agora na penitenciária Shopping. Os policiais chegou aí e se preparam para entrar no pavilhão. Uma balsa foi invadida por piratas armados. Eu me emociono porque eu não admito que um país como o Brasil, ainda hoje, nós nos deparemos com situações desta envergadura. Não sei o que está acontecendo com as crianças hoje em dia. Na boa. Antes eu chegava e elas lá, Xuxa, cadê você? Vim aqui só pra te ver. Hoje, nada. Se você fosse fazer uma pergunta pra mim, o que você faria? O que é a verdade pra você? Verdade pra mim? Porque você não sabe o sentido de amar. Isso! Divórcio, preconceito. Oi, criança! Até onde pode fazer piada? Me ajuda nessa? Tem jeito. Como é que você resolve um negócio desse? Mãe, eu quero criar um canal no YouTube. Eu quero ser o ídolo da torcida do Vasco. A palavra bonita. Amor. Amizade. Paixão. Coração. Respeito. Eu vou entrar no mundinho dessas crianças pra descobrir mais sobre isso. ESPN, onde você encontra o melhor do esporte. Pintura de Salah! Jogos ao vivo e exclusivos. Um chute de rara felicidade! Inesquecível! Espetacular! Lebrão, ladrão, roubou meu coração! Das Superligas Americanas aos eventos mais radicais. Brasil sendo carregado até o pódio, emoção. A tradição da Europa e as mais novas modalidades. Os maiores do planeta passam por aqui. A qualquer hora, em qualquer lugar. ESPN, porque a vida precisa de esporte. Conte-me. James Bryce, 24, GCS 7, hipotenso, entubado na viagem, abdômen distintivo. 1, 2, 3. A corrida, pra eles, é contra o tempo. O aneurisma pode interromper. Tomografia do cérebro pra saber se não há sangramento. PA caindo. Meg, começando. E cada segundo Afastar. pode salvar uma vida. O que foi? Ruptura da horta. Tenho que controlar. Mark, fale comigo. Fica comigo, Daria. Fica comigo. Vamos, Mark. Não desista. Agora, 11 horas e 27 minutos, já estamos de volta com Em Nome da Justiça. É a história de Alexandre. Um homem preso acusado de ser maníaco do facão. Criminoso que assaltava mulheres, sempre durante a noite. Alexandre ficou preso pela primeira vez por 29 dias. Alexandre conseguiu provar a inocência graças à ajuda da família. Mas por um erro da justiça foi preso de novo. E a segunda prisão durou ainda mais. Foram 59 dias na cadeia. Livre,
Ele agora tenta recomeçar com muita dificuldade, como nós já vimos. Mas como está hoje a vida de Alexandre? Durante este período da pandemia tão difícil para todos nós, como está Alexandre, que se deparou com 2 prisões, com acusações, lutando contra a própria mente? Como está ele hoje? Nós o reencontramos essa semana. Na época em que o caso aconteceu, o depósito do Alexandre chegava a movimentar até 300 toneladas de materiais de reciclagem por mês. Mas ele perdeu tudo. Perdeu clientes, perdeu contratos, precisou vender maquinário. Até que, depois de ser inocentado, ocorreu uma virada na vida dele. E o Alexandre conseguiu voltar a trabalhar com reciclagem. Primeiro na garagem da casa da sogra, depois alugou esse espaço, onde está trilhando um novo recomeço. Atualmente, o volume de materiais não passa de 30 toneladas por mês, mas tem sido o suficiente para manter o negócio e a família. Na pandemia, o ritmo de trabalho no depósito continuou o mesmo, mas com o uso da máscara. Por causa da pandemia, mudou um pouco, né? Mas como eu sou serviço essencial, eu retiro materiais de alguns condomínios, eu não parei totalmente, né? Eu acordo 5h30 mais da manhã, que eu saio para a rua para poder catar reciclagem, né? Porque mesmo eu comprando e vendendo, eu ainda não tenho recursos suficientes só para estar comprando como era antes. Aliás, andar na rua, depois de tudo que aconteceu, tem um significado especial para ele. Quando eu estou na rua, pegando reciclagem, e todo mundo me cumprimenta, todo mundo me faz questão de me cumprimentar. É onde eu me sinto livre. Nas contas do Alexandre, ele terá de trabalhar ainda mais 10 anos para recuperar o padrão da empresa da época em que foi preso. Sabe que se levasse adiante os processos na justiça, haveria uma chance de abreviar esse tempo se tivesse ganho de causa. Mas ele decidiu não processar ninguém. Eu queria processar o Estado, processar as vítimas, queria processar todo mundo. Porque eu achava que eu tinha direito, e tenho direito, mas eu fui entender que se eu processasse, eu ia entrar numa dor emocional, não sei quantos anos. Porque ia para a primeira instância, eu ganhava, aí recorre, vai para a segunda, e a minha vida está passando. Depois de 20 anos que talvez tenha uma decisão, talvez, e eu vou ficar preso emocionalmente. Eu decidi não ficar preso emocionalmente, eu decidi levantar e trabalhar, correr atrás, todos os dias da minha vida. Alexandre não trabalha só. Tem o apoio da mulher, da irmã, da filha e do genro. Para carregar e descarregar os caminhões, os próprios motoristas ajudam. O que chega em melhor estado no depósito vai para a garagem da casa do Alexandre, que virou uma espécie de bazar. No fundo, ele também mexe com reciclagem de equipamentos eletrônicos. E dentro da casa, uma prateleira cheia de miniaturas. Uma coleção de brinquedos salvos no lixo. E é dentro de casa que o Alexandre, sentado no sofá, tem certeza de que está conseguindo recuperar a tranquilidade perdida quando foi preso. O meu sentimento é saber que eu estou vencendo, que eles não me derrotaram, que quem tentou me fazer o mal não me derrotou. Eu sento na mesa e sei que eu sou um cara honesto, todo dia eu batalho, eu luto. E o que eu tenho é do meu suor, não preciso nada de ninguém, nunca precisei. Então é um sentimento de que eu estou vencendo cada dia, cada obstáculo. E que as pessoas, graças a Deus, elas estão vendo quem realmente eu sou. Em nome da Justiça termina agora. Obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma excelente noite e agora você fica sabendo qual a história intrigante que será apresentada no próximo programa.
Um motorista de aplicativo recebe mais um pedido de corrida. Assim que os passageiros embarcam, ele percebe que caiu numa armadilha. Vou levar seu carro, vai, maluco. Calma, cala a boca, maluco. Vai. Parou, vai. Os assaltantes levam o carro, documentos e também o celular que tem um rastreador. Seu prego. Vai, vambora. Fica pianinho aí, maluco. A polícia é acionada e chega no momento em que Jason observava o veículo. Mas por que isso? Não tô fazendo nada, só olhando o carro. Seria ele um dos assaltantes? Eu acho que o dono do carro se enganou. O meu filho simplesmente se aproximou do carro. Só tava olhando, não mexeu em nada. Quem está com a razão? Ele tava mexendo num carro que é roubado. Se ele não tem nada a ver, por que ele tá mexendo? Quando eu vi a porta abrindo, aí eu caí na realidade. Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Não fiz nada. Em Nome da Justiça, quinta-feira ao vivo às 10h30 da noite.